Oi, pessoal, para quem ainda não me conhece, eu sou Deva Gita, sou terapeuta tântrica vibracional, renascedora, instrutora de cursos. Vou deixar toda a minha descrição completa aí abaixo para vocês e quero apresentar Idílio. Idílio, eu sou professor de yoga tântrico. Eu já sou professor há 16 anos. Eu também sou terapeuta tântrico, terapeuta holístico. E eu gosto muito dessa percepção de juntar os processos da consciência, o yoga, o tantra. Eu acho que são formas muito legais de você se conhecer, se aprimorar e principalmente estar consigo mesmo. E eu estou no Brasil no momento, uma passagem por Brasília, em visitar Idílio. E papo vai, papo vem. Vamos então gravar esse bate-papo para falar um pouquinho para você então sobre yoga, sobre tantra. Muitas pessoas me perguntam se yoga e tantra se é a mesma coisa, qual é a diferença, se tem diferentes tipos de yoga, como utilizar yoga com tantra. Enfim, eu nunca me aprofundei muito no yoga, confesso. Então, vamos falar com quem entende. Conta um pouco pra gente. O que você pode dizer a respeito do tantra com yoga? Bom, eu vou contar primeiro para vocês, então, o que eu entendo por yoga, que eu acho que vai ajudar. E às vezes essa definição de yoga e tantra, ela esbarra. O yoga é um sistema, uma metodologia que tem alguns milhares de anos, a datação não é precisa. E eu acho que uma maneira legal da gente resumir, que englobaria várias modalidades e propostas, é a seguinte. A melhor tradução da palavra yoga, muita gente usa união. Não tá errado, mas eu acho que fica muito cósmico e abstrato. E eu gosto disso, na verdade. Mas eu gosto que seja compreensível, que faça sentido para uma pessoa que nunca praticou. Sim. Né? E dentro disso, uma das traduções, que tem mais de 30, na Bhagavad Gita tem 16 usos diferentes da palavra yoga. Alguns que não tem nada a ver com yoga. E seria adequação. Então, uma boa pergunta pra você, Gita. Essa roupa que você tá usando, tá gostosa? Sim, super confortável. Tá gostosa, tá confortável? Ela tá adequada, tá te servindo bem? Sim, está. Então a gente pode dizer que essa roupa tá adequada. Ok. Imagina que esse fator de adequação do yoga é você estar adequado a si mesmo. Ok. A sua essência, a alma, a Atman, Purusha, o nome que você quiser, que habita no seu corpo, ela tá alinhada com o que você sente, com o que você faz, com os seus propósitos. Então, a gente às vezes já nasce com isso, a maior parte das vezes, na verdade. Só que às vezes o nosso meio permite a gente ser quem a gente realmente é, e às vezes não permite. Né? Esses fatores de personalidade, né, às vezes eles não estão de acordo com a nossa essência. Então, um dos fatores para você chegar nessa adequação interna, você com você mesmo, que não é você com os outros, o que os outros dizem, o que os outros pensam, sua verdade, seu coração. É você usar a meditação. E principalmente a consciência meditativa, porque você começa a discernir que você não é o seu corpo. Você não é suas sensações. A gente pode ter sensações totalmente opostas no mesmo momento. Você também não é as suas emoções. Da mesma forma que o seu corpo tem sensações opostas e elas passam a existir ou deixam de existir, a mesma coisa acontece com as emoções. Ainda que as emoções e os pensamentos tenham um nível de recorrência grande. E isso ajuda a moldar a nossa personalidade. E a mesma coisa os nossos pensamentos. Quando a gente vai conseguindo ali discernir entre os nossos pensamentos o que são de verdade, o que são condicionamentos, o que são expectativas, memórias, a gente vai conseguindo enxergar cada vez mais quem a gente é. E aí fica mais fácil escutar o coração. Essa definição de escutar o coração, ela fica bem clara na Bhagavad Gita. Tem todo um contexto histórico. A gente poderia dizer, talvez, que a Bhagavad Gita tem um teor de panfletagem política, tipo aqueles zines punks que tinha. Porque na época os Brahmanes, eles tentaram usurpar o poder dos Kshatriyas, que são a classe dos guerreiros, dos reis. E, enfim, a Bhagavad Gita fala de várias coisas e trabalha muito essa percepção meditativa
através da ação, que entre escolher agir e não agir já é uma escolha, e que você deve fazer o que você tem que fazer independente dos atos. Quando a gente vai para Patanjali, que é a literatura que tem uma metodologia em cima do yoga, enquanto o Bhagavad Gita fala de o yoga mas de uma maneira um pouco mais épica, ele fala a mesma ideia da ação e da não ação através da meditação, que é você não se preocupar com o resultado. Seria uma forma de você observar um objeto, por exemplo, escutar, ver, sentir, sem associar aquele objeto ao que ele significa. Então essa dissociação, a nossa mente vai se esvaziando. Muito do que a gente vive hoje em dia, ansiedade, depressão, dificuldade, tem muito a ver com essas memórias de emoções, de pensamentos. E tudo isso dificulta com que a gente lide com nós mesmos, com as outras pessoas. Então, quando você vai treinando a meditação, você vai conseguindo esvaziar essas coisas da sua cabeça, você vai conseguindo limpar. E à medida que você vai esvaziando, o budismo busca uma extinção. Nirvana seria extinção. O yoga já busca uma plenitude. Uma plenitude de você com você mesmo. E, enfim, para completar a ideia, um dos termos usados dentro das escolas de yoga é Ananda. Ananda, que é o título de muitos monges e mestres, significa felicidade que não acaba mais. E como é que funciona essa ideia? Quando a gente tem, por exemplo, essa questão da expectativa, de pensar, de lembrar, de colocar às vezes no outro, né? Quem nunca fez isso num relacionamento? Pois é. Acontece. Não é bom, gente. Nada de ficar criando expectativas, né? Mas, enfim, acontece. Acontece, né? Mas, enfim, eu acho que esse trabalho de se perceber e estar em constante observação, ele não é uma coisa assim para ser dogmática, para você ficar se criticando, mas mais como um autoestudo mesmo, né? Uma das coisas mais importantes dentro do yoga em si é o Swadhyaya, que é literalmente autoestudo, autoobservação. Mas voltando, então quando a gente... esse processo de meditação a longo prazo, ele vai fazendo com que você aprenda a separar o que é essa felicidade ilusória, que depende de pessoas, de objetos, situações. É aquele famoso eu era feliz e não sabia. E depois você descobre que você era feliz, mas você não foi feliz na época, então não faz sentido. Então a ideia se torna você buscar a felicidade dentro de você mesmo. Então, depois que eu falei um monte, vou resumir para fechar na cabeça de vocês qual que é a ideia, tá? Então, a gente tem essa ideia de estar adequado a você mesmo, que eu acho que é uma coisa que todo mundo busca, né? Você fazer sentido, você se fazer sentido, você viver a sua verdade. Você trabalhar essa consciência meditativa, que você consegue discernir o que você é, o que é um condicionamento, o que é uma memória, enfim, o que é um pensamento. Tem muita coisa aprendida que a gente não é. É claro que a gente pode aprender coisas para se melhorar, isso é importante. Mas tem coisas que a gente aprendeu que perdem o sentido, perdem o significado. Quer ver uma coisa simples, só para colocar? Hoje em dia a gente tem uma sociedade que tem muitas somatizações. As pessoas elas ficam doentes por motivos que não são de doença. Sim. Motivos psicológicos. E aí, às vezes na infância ela não tinha atenção dos pais. E quando ela ficou doente, ela teve atenção. Então ela começa a criar um reflexo. Quando ela precisa de atenção, ela fica doente. E aí, quando era criança funcionava, mas depois que chegou na vida adulta, não faz sentido, não funciona. Mesmo que você tenha um cônjuge para cuidar de você, você pode perder emprego por conta disso. Ou sei lá, sua empresa pode deixar de faturar, o que quer que seja. Então esse é o tipo de coisa que com a meditação a gente vai conseguindo limpar. E claro, várias outras práticas, né? Como a Gita colocou. Exatamente. Renascimento, a própria... Eu particularmente acho que a massagem sensitiva do Tantra é muito boa nesse sentido. Mas é importante a gente saber, tem que limpar. Não faz mais sentido ter certas coisas, carregar certas coisas. Agora olha que entra o yoga tântrico, por exemplo, né? Além dessa percepção que a gente falou, né, da sensorialidade, o que mais que nós temos? Nós temos a presença e o processo de autoconhecimento. Poderia colocar esses elementos. Tem muitos mais que eu uso, mas isso vai dando um caráter tântrico ao yoga. E ele pode... normalmente os sistemas tântricos utilizam uma sistematização da circulação do ojas no organismo, que aí entra as nadis, os chakras.
e ativação da Kundalini. Então, esses elementos, eles caracterizam sistemas tântricos. E é muito legal porque, por exemplo, se você fizer meditação num ponto, ele vai ter um resultado, ou num objeto. Se você muda o ponto, muda o resultado. Uma meditação super simples que você pode treinar em casa se você nunca fez nenhuma, é simplesmente parar por alguns minutos e observar a sua respiração. E uma ideia que todo mundo tem é que enquanto você está ali, você vai parar de pensar. Se isso acontecer, é bom. Mas e se não acontecer? Tudo bem, o importante Tá é tudo observar. O que acontece? Eu vou dar uma ideia para vocês. Você já entrou na casa de algum amigo, uma amiga? Você deu uma olhada geral na casa. Você deu uma olhada geral, mas você não sabe, por exemplo, sei lá, onde tem os garfos, as canecas, onde tem aquela revista. Imagina que muitas pessoas só se conhecem internamente como essa casa do amigo. E quando a gente para se observar e vir os pensamentos, que é o que a gente muitas vezes não quer, a gente passa a descobrir onde está o garfo, a caneca, a revista e muito mais coisas. A gente vai conhecendo a história das coisas, a história de si mesmo. E mesmo que você não entre numa meditação profunda, iluminada, você vai estar se conhecendo nesse processo. E justamente aquela limpeza dos pensamentos, de perceber o que está acontecendo por dentro, vai começando a acontecer. Muitas vezes o pessoal que utiliza da meditação Vipassana utiliza dessa meditação. E eu considero fabulosa. Eles usam de várias formas. Uma delas é essa simples observação dos pensamentos. Então você não fica apegado ao pensamento. Aí que entra aquela ideia da consciência meditativa, observadora. Tem o pensamento aqui. Você para e você observa distante. É um telespectador de si mesmo. Essa é uma das principais ideias. Perceber assim, o que foi que eu fiz e onde eu quero chegar. A gente tem inclusive uma coisa meio cultural no Brasil, que é a meditação cristã. Que seria você meditar sobre os seus erros, observar os seus erros. Só que aí uma grande diferença da meditação cristã para uma meditação proveniente do hinduísmo, que o yoga na verdade é onde surge a meditação na primeira vez na história, sem isso depender de um ritual ou uma substância, é você com você mesmo. E aí essa ideia ela vai pro budismo, shintoísmo, tanto, e aí vai. É que a meditação ela vai visar, ao invés de você só observar, só ser um telespectador, em algum momento você falar, tá bom, deixa isso pra lá. Então esse processo de você observa um tempo, o tempo que você sentir que precisa, depois deixar pra lá, você vai começando a perceber que tem certas coisas, certas picuinhas que não são tão relevantes. A gente tem picuinha com os outros e com nós mesmos, né? E por mais que você nunca tenha tido, não se preocupe, um dia vai acontecer. Então o processo é legal que você vai treinando para um dia você conseguir lidar justamente com isso, né? Você faz musculação, você tá forte. O dia que você precisar levantar um peso, sua musculatura tá treinada. Então, de uma maneira resumida, a gente falou então do yoga, do tantra e do yoga tântrico. É isso, excelente. Quer saber mais? Acompanhe o canal, se inscreve aí embaixo, tem as nossas páginas do Facebook também descritas abaixo deste vídeo. E é isso, vem com a gente, vem saber mais. Desejo a todos uma boa jornada, porque a vida é isso. Gratidão.